ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer receber você aqui hoje para mais uma trajetória de conversa sobre assuntos diversos. Então você já nos acompanhou aqui, já falamos de empreendedorismo, já falamos de tecnologia, já falamos sobre tantas coisas e hoje a pauta principal que nós vamos tratar aqui é alegria. Como que a alegria, como o riso, como a risoterapia trabalha na cura de corações e na cura de doenças. Então é um assunto diferente, talvez um dos mais diferentes que nós já trouxemos até aqui. E para me ajudar, seguindo a tradição desse programa, eu gostaria de convidar a nossa jornalista, a jornalista Daniela Ferreira, que é uma integrante do portal ABC do ABC, que vai me ajudar aqui na condução dessa entrevista. Então, Dani, muito bem-vinda. É um prazer recebê-la hoje em nosso programa. Muito obrigada, Thiago. Olá, ouvintes. E do lado da nossa entrevistada, nós temos então a Gabi Roncati, que tem um currículo, gente, invejável. Ela é atriz, ela é escritora, ela é risoterapeuta, que é um pouco disso que nós vamos falar hoje, e ela é a idealizadora de um projeto muito interessante chamado Rumo ao Riso. Como são muitas coisas, a gente vai tratar um pouquinho de cada uma hoje, mas assim, fazendo um resumão do que nós vamos falar, né? Existe uma força criativa muito grande por trás desse projeto Rumo ao Riso. Então, a Gabi, ela vai mostrar para a gente como que a gente humaniza esse ambiente hospitalar no cuidado da saúde, né? E aí, ela faz isso de maneiras diversas, né? Então, enquanto o médico está lá aplicando um medicamento, usando uma seringa, usando remédios, luvas, máscara, né? A Gabi trabalha com música, com literatura, com animais e especialmente com o riso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Gabi, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite de participar do ABCcast Conexões. Olá, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Thiago, Dani e o Ed, que está aí atrás. Muito contente, principalmente para falar do projeto Rumo ao Riso e da risoterapia, que hoje em dia é tão importante para a gente. Estou muito contente com o nosso bate-papo. Tá. Bom, Gabi, antes da gente entrar de vez na entrevista, me diz uma coisa, quando foi a primeira vez que você percebeu que rir é uma forma de cura? Olha, quando eu percebi que era uma forma de cura mesmo, foi quando eu estava dentro dos hospitais, quando eu comecei a entrar nos hospitais. Mas quando eu percebi que o riso realmente mudava a vida das pessoas, assim, é quando eu estava no palco, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, fazendo Romeu e Julieta, um clássico. E eu entrei no palco e o público começou a rir. E eu falei para minha diretora, eu falei, cara, eu acho que eu não sirvo para ser atriz, né? Porque eles estão rindo de um personagem sério. Ela falou, não, você tem uma coisa que é difícil, né, a gente estudar, que é fazer os outros darem risada. Aí ela criou para mim o Romeu e Julieta na roça, que era um humor daquilo ali. E eu nem quis mais fazer uma Julieta, eu fazia um guarda. E eu percebia que as pessoas, elas saíam tão em êxtase do teatro por terem dado risada, que você começa a analisar, você fala, se isso acontece ali, ela vai mudar o dia dela. Então por que não acontecer em outros ambientes? Aí quando eu comecei a visitar orfanatos, ONGs, várias coisas que eu gosto, eu sempre colocava o riso no meio. Até porque depois eu comecei a fazer stand-up, só show de humor, e chegava a ouvir do público, né? Nossa, hoje eu cheguei aqui tão mal, não era nem para eu ter vindo num show de humor, eu tô saindo tão bem. Aí você começa a ver, isso tem base científica, alguma coisa muda no nosso sistema para que a gente estava muito mal e sai muito bem. Aí, a partir daí, eu comecei a querer estudar cada vez mais, encontrei a risoterapia, que hoje eu acho que é o que mais o mundo está precisando, é disso. Não, então vamos falar sobre isso. E aí a Dani já entra, tá, Dani? Eu vou lançar sua pergunta aqui, daí você já entra, tá? Só para a gente entender conceito, talvez para o pessoal que está em casa entender o que é risoterapia e o que é o projeto Rumo ao Riso. E aí eu deixo você, Gabi e a Dani discutirem um pouquinho sobre esse assunto. Tá, vamos lá. A risoterapia
É uma técnica psicoterapêutica que trabalha o riso nas pessoas, que trabalha a forma de você acalmar o seu emocional, de você ter mais leveza, de mudar várias coisas que hoje a ciência comprova, né? Que a risoterapia ela aumenta a imunidade, controla a pressão, libera hormônios da felicidade, entre tantos outros. E a risoterapia é basicamente isso. Depois a gente vai falando, eu vou explicando melhor. E o projeto Rumo ao Riso é um projeto de palhaçaria terapêutica que aplica a técnica da risoterapia, escutativa, presençativa, musicoterapia, literatura, no hospital, né? Para os pacientes, para os esperantes e para os profissionais de saúde também. Então a gente trabalha com todo mundo. De 0 a, eu falo 110 anos, porque a gente já atendeu uma senhora de 102, então o nosso tempo de vida hoje está muito mais longo, então a gente fala de 100, de 0 a 110 anos, o Rumo ao Riso atende também. Você falando, eu fiquei um pouco de dúvida fiquei curiosa para saber como foi esse contato com os hospitais, como eles receberam o seu projeto e como entrar em contato para oferecer, eu tenho um projeto aqui, como é esse caminho? Então, na verdade, o caminho para você entrar no hospital hoje, ele é difícil, ele não é um caminho fácil, que a gente fala, eu vou trabalhar de voluntariado, eu vou entrar num hospital. Até porque, quando você fala de palhaçaria terapêutica e de risoterapia e todas as outras técnicas que a gente usa, principalmente dentro de um hospital, se você não leva o riso a sério e não tem um estudo por trás disso, em vez de você ajudar, você pode prejudicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata com pessoas que estão em vulnerabilidade, principalmente de doença, porque você pode fazer coisa errada. Por exemplo, você pode entrar numa hemodiálise cantando música sobre comida, né? E você vai causar um transtorno horroroso, porque as pessoas estão com fome, não podem comer, muitas das vezes não podem beber água. Então você tem que ter um estudo muito grande. Então os hospitais, para confiar num grupo, ele precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa estar lá dentro, né? Porque a gente tem muitos grupos de palhaçaria maravilhosos e também tem uns que não são muito legais, né? Talvez por falta de estudo, entre tantas outras coisas. Então a gente tem um patrocinador, que é a Blau Farmacêutica. A Blau normalmente nos ajuda a abrir as portas do hospital para a gente poder atender dentro desse hospital. Aí, quando a gente atende dentro do hospital, o hospital avalia se ele achou interessante ou não. Graças a Deus, o Rumo ao Riso tem uma aprovação de 100% nos hospitais. A gente procura estudar muito, ouvir muito o hospital, porque cada hospital ele tem uma particularidade, né? Desde a sua biossegurança até o tipo de paciente que você vai atender. Às vezes a gente vai para UTI, às vezes você vai para paliativo, às vezes você vai para químio. Então tem várias coisas que você pode atender. E depois que você ganha essa confiança do hospital, aí as portas ficam mais abertas, mais tranquilas, para que você entre com a sua equipe e faça um bom trabalho lá dentro. Legal. E eu fico imaginando aqui, conforme você foi narrando, Gabi, que o paciente, óbvio, ele é o grande beneficiado, mas não é só o paciente que precisa de riso e cuidado emocional durante um tratamento médico. Eu acho que o acompanhante também acaba passando por isso, né? Então, o seu trabalho de fato impacta aquele que está sendo hospitalizado ou tratado e aquele que acompanha o tratado? Com certeza, Thiago. Até porque, muitas das vezes, o esperante, ele é o que mais precisa. Se você falar, vou dar um exemplo que acho que todo esperante precisa, mas um exemplo mais forte. Quando se trata de criança, né? Criança em algum estado de saúde de doença mais grave, a mãe, né? 90% dos casos, a acompanhante é a mãe. Então, a mãe precisa de muito mais cuidado. Eu digo, porque nem sempre a criança que está ali como paciente, ela tá ali, né? Às vezes ela tá em coma, às vezes ela tá muito debilitada, às vezes ela não consegue nem brincar direito, às vezes para aplicar uma risoterapia numa criança num estado mais grave é muito mais difícil. Então a gente sempre acolhe muito o esperante. E essas mães, elas precisam muito de acolhimento, porque a força que elas têm que ter só para estar ali já é gigantesca. Então, quando você tem um acolhimento, uma escuta ativa, né? Quando a gente fala de palhaçoterapia, nem sempre a gente precisa falar de brincadeira, né? Não é só sobre brincadeira. A brincadeira ela é consequência. Eu digo que a figura do palhaço, justamente por ser um ser imperfeito,
um ser que fala as verdades, né? Como antigamente tinha o bobo da corte, entre tantas outras coisas, ele abre a porta para que você seja imperfeito. Então a gente fala que o nariz, ele é uma abertura para o seu coração. Se eu chego de palhaço, eu consigo muito mais escutar os seus problemas, porque você vai se abrir muito mais fácil comigo do que eu tá de Gabi como uma risoterapeuta, né? Que às vezes você pode falar, nossa, eu não vou falar isso para ela, putz, se ela souber disso, talvez não vai ser tão legal. E muito pelo contrário, né? A gente quer saber disso, mas o palhaço, ele é uma forma de amenizar o seu problema para que você consiga falar de uma forma mais gostosa. Então, com isso a gente consegue trazer o esperante, principalmente o esperante e o profissional de saúde, para perto da gente. O profissional de saúde muitas vezes está num plantão gigante, passando por diversas coisas o tempo inteiro. Tá nervoso, às vezes só de você falar para ele, você lembrou de se alongar? Ele já fala, nossa, sério? Eu não alonguei, me deu uma espreguiçada. E isso já dá uma mudada no humor dele. Então é muito importante ter esse acolhimento sério e real dentro dos hospitais para todo mundo. A gente tá falando de risoterapia, mas a coisa é séria, né? Exatamente. E até talvez para ilustrar isso, Gabi, você consegue compartilhar com a gente talvez uma experiência que te marcou e que você possa trazer isso como como que eu posso dizer? Uma experiência de vida mesmo, aquilo que, olha, gente, se vocês não acreditam que risoterapia dá certo, olha essa história. Tenho várias, Thiago, várias, mas uma que me marcou bastante era um menininho, eu não vou lembrar o nome do hospital, porque a gente vai em muitos hospitais, mas ele estava sozinho no quarto com a mãe dele, e fazia alguns dias, talvez uma semana, uns 5 dias, que ele estava tomando medicamentos muito fortes, e ele estava sem fome, não queria interagir, e só ficava deitadinho na cama. E quando a gente chegou no hospital, a mãe pediu para que a gente fosse no quarto dele. E normalmente a gente se divide em dupla, né? Nós somos em 4 palhaços quando a gente vai nas interações, 2 fazem um quarto e 2 fazem outro. Nesse dia a gente resolveu os 4 para falar com essa criança. E a gente entra muito devagar, a gente pede licença para entrar no quarto. Se o paciente não quer, a gente não vai entrar. Ele tem todo o direito, né? É o momento que ele pode falar não para alguém, é nesse momento. Então, e a gente pediu para esse garotinho e ele disse sim. Bem desanimadinho, a gente entrou. E com muita calma, muito amor, muita delicadeza, a gente foi aos pouquinhos conversando, brincando, enchia uma bexiga, mostrava, e devagarzinho a gente começou a conquistar ele. Ele levantou da cama, ele brincou com a gente, chegou a brincar de pega-pega em câmera lenta, para vocês terem uma ideia. Depois jogamos bexiga, conversamos, isso a gente foi se alongando, e a risoterapia com criança, a gente não fala muito para eles da técnica, né? A gente simplesmente vai fazendo e vai fazendo com que ele te copie, porque a criança copia quando ela tá gostando, né? E ela brinca, ela vai indo junto. E chegamos ao ponto de gargalhar todo mundo no quarto, inclusive com a mãe. E quando terminou, a mãe estava muito emocionada, porque ele estava andando, ele precisava daquilo. Ele acabou se exercitando, e na hora que a gente foi sair, ele disse que estava com fome. Então, para mim, uma das maiores provas, ele levantou, se divertiu, liberou hormônio, sentiu fome, o apetite dele voltou. Então, a risoterapia, o você liberar esses hormônios, o você mostrar para o seu cérebro que ele pode estar feliz, e não necessariamente você precisa ver um filme de comédia para você rir. Você pode causar isso em você, até de uma forma proposital, ou como a gente fez com esse garoto, que foi estimulando ele até chegar ao ponto dele gargalhar, de tanto que a gente brincava, enfim. E ela é imediata, a risoterapia ela é imediata. Pensa a longo prazo o que ela não faz na gente de bom, né? Então esse foi um dos casos, assim, que me marcou entre tantos outros que a gente tem, que são muito legais. Você falando isso até me lembrou que a minha avó ela teve câncer de mama, e você falando que a minha mãe passava muito tempo lá. E realmente ter alguém como fisioterapia faz toda a diferença, porque a pressão do acompanhante de ficar lá horas esperando, sentada, não tomar banho, e o nervosismo, é algo que realmente faz muita diferença. Total, faz muita diferença. Pensa, tipo, sua mãe acompanhando sua avó. Você fica com incerteza, você não quer que aquela pessoa fique mal, você quer fazer de tudo para ela ficar bem, e muitas vezes sai do seu controle, né? Você não tem como mudar o diagnóstico, você não tem como mudar muita coisa. E quando chega alguém para te escutar, para conversar com você, para cantar, para sorrir, para te fazer um exercício diferente, você muda o seu estado de espírito, e a consequência é você mudar o estado de espírito do paciente junto. Porque vocês vão para casa comentando sobre aquilo,
Você aprende exercícios que você vai praticar em casa, então faz toda a diferença, porque ficar muitas horas naquele ambiente da mesma cor, né? Eu falo que é monocromático, né? Porque é só uma cor, uma coisa, todo mundo vestido igual, todo mundo de máscara, cheiro de medicamentos. Então, quando você chega com cheiros, inclusive a gente usa óleo essencial também, né? Meio de longe, assim, óbvio, não é para todo mundo. Mas quando você muda todo esse sistema de sentir, de perceber, você melhora o dia das pessoas. Ô, Gabi, e eu fico pensando aqui que eu gosto particularmente de mostrar que mesmo coisas que são engraçadas, elas são sérias, né? Então, o projeto Rumo ao Riso é um projeto sério e você, como já falou aqui, ele tem uma base científica, uma base acadêmica, existe um estudo por trás, né? Por exemplo, né? Vou dar do pouco que a gente conseguiu pesquisar a respeito do trabalho, vocês usam várias linguagens, vocês não fazem só a encenação. A música, por exemplo, tem um papel de bastante destaque, né? Explica pra gente um pouco assim como funciona essa talvez engenharia emocional que vocês usam para trazer a música, né? Desde como vocês compõem essa música, quando que você sabe que é a hora certa de executá-la, em que momento do hospital que você consegue pensar assim, isso aqui a música vai te servir e vai ajudar a resolver tal e tal problema. Conta pra gente um pouco desse bastidor. Vamos lá. A parte da música é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? As músicas fui eu que compus, o meu ex-marido Landau faz parte das composições também, da trilha, de tudo. E a música desde muito tempo, né? Tanto todas as frequências, elas acalmam, elas te deixam mais agitada, elas te deixam triste, elas te deixam alegre. E eu pensei muito nisso e falei, cara, eu quero levar a música terapia também para dentro dos hospitais. E acabam fazendo músicas com frequências e tudo muito estudadinha, que aumenta a sua alegria, que tira o medo, entre tantas outras coisas que tem, que te dá um pouquinho de sono, para quando você precisa dormir. Agora, a hora que a gente vai usar cada coisa, inclusive a música terapia, vai de uma coisa que a gente tem que estudar muito, que é o nosso instinto. Você tem que sentir a sua intuição. Né? Quando você entra num quarto, o máximo que você sabe daquele paciente é o nome dele, a idade e às vezes se ele tem alguma divergência neurológica ou alguma coisa mais complexa. Por que não o diagnóstico? O diagnóstico a gente não quer saber. Ah, mas você não quer saber por quê? Porque pra gente não importa. Ele é um ser humano igual a todo mundo e tá ali para que a gente faça ele feliz. E quando a gente sabe o diagnóstico, acaba pesando um pouco no nosso emocional também. Então, a gente evita saber o diagnóstico, a não ser que o paciente queira conversar sobre isso por livre, espontânea vontade. Fora isso, não. Então, quando a gente entra, a gente tem que ter o cuidado de sentir aquele paciente, né? Se ele está confortável, se ele está gostando, se ele é mais agitado, que tipo de paciente que ele é, como que ele está agindo. Então, isso instintivamente você vai percebendo. E a música é uma coisa que dificilmente alguém não gosta. Muito difícil. A música, ela te leva para um outro patamar, eu digo, né? Como a risoterapia, a música, ela trabalha em áreas diferentes do nosso cérebro também. Liberando também hormônios, fazendo com que você não pense em outras coisas, principalmente coisas negativas. Então, a gente sente o paciente quando é para cantar as nossas músicas e quando é para cantar alguma música que ele queira, que faz tempo que ele não escuta e que, de repente, leve ele para alguma lembrança ou de volta para algum lugar que faça com que ele se sinta bem. Né, que faz com que aquela lembrança leve ele de volta ao momento que estava numa felicidade plena, num momento saudoso, que isso também aumenta a imunidade. Então, é muito sentir, como às vezes a gente sente que a gente entra num quarto e você não tem que falar nada, você só tem que estar ali, mas numa presença ativa, para que aquela pessoa se sinta acompanhada e se sinta, como é que fala? Acolhida, sem você precisar falar nada, só tá ali. E ela vira um quebra-gelo, ela vira um quebra-gelo invisível, mais ou menos, assim, né? Você começa com a música e você vai conquistando uma confiança do paciente, né? Exatamente. Até o fato de você cantarolar. Tipo, você tá passando no corredor, tá vendo, sei lá, um monte de enfermeira tensa. Para você não chegar fazendo uma brincadeira inadequada ou se intrometendo numa conversa que você não pode, de repente você passa cantarolando. Uma coisa engraçada, alguém vai te olhar.
e você já puxou. Aí todo mundo começa a cantar junto e você entra numa bagunça boa. Então, o fato da gente atingir o coração das pessoas, ele tem que ser leve, né? Ele tem que ser devagarzinho, com muito respeito. E é só fazer isso que a gente consegue. Porque hoje em dia, eu não sei se vocês concordam comigo, o mundo está precisando muito disso, né? Por quê? Porque a gente foi condicionado, ensinado que rir alto não é legal, que rir alto faz parte de uma pessoa boba, que para você ser sério, você tem que trabalhar 18 horas por dia, mostrar que você é sério, que você é poderoso, que você bate na mesa com a cara fechada. E isso desgastou a gente, desgastou o ser humano. Ninguém consegue mais fazer isso, né? E a gente precisa reaprender que sorrir faz parte, né? Que não é porque você sorri que você é bobo, né? E ser bobo também é muito legal, né? Não é porque você sorri que você não é inteligente. Então isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque isso realmente faz parte da nossa saúde mental. E se a gente não cuidar disso, a gente não vai aguentar lá na frente. A pressão é muito grande hoje em dia de tudo. Então, a risoterapia e o projeto Rumo ao Riso, ele vem para mostrar que a gente pode ser bobo, muitas vezes, né? Sem precisar deixar com que o seu poder diminua. A gente pode ser um excelente profissional, um excelente negociador, dando gargalhadas disso. E a gente vai deixar com que a vida fique muito mais leve, muito mais gostosa de seguir. Então, o nosso objetivo é esse. Uma coisa que eu fiquei curiosa é que você comentou que não gosta de saber do diagnóstico dos pacientes. E como é para vocês, como equipe, tá normalmente vendo tantas pessoas doentes, às vezes muitas crianças, como isso impacta o psicológico de vocês trabalhando com essas pessoas? Eu vou te falar que é um trabalho muito difícil de se fazer. Por isso que a gente não quer saber o diagnóstico. Além de pesar muito no nosso emocional, né? Porque a gente consegue fazer um trabalho estando ali, mas fora dali a gente não consegue. Infelizmente, a gente não tem um poder nas nossas mãos de mudar aquela situação de uma maneira brusca. Então, e por respeito ao paciente também, não saber o diagnóstico, né? A nossa equipe, além da gente fazer muitos estudos antes, o pós-saída do hospital é muito importante. A gente sempre que sai de um hospital, a gente vai para o psicólogo, né? A gente conversa com o psicólogo, descarrega tudo lá, para a gente não levar para casa. Porque se a gente começa a acumular tudo isso em casa e não tira do nosso coração, a gente não se reabasteceu. E se a gente não se reabastece, a gente para de trabalhar, a gente não consegue mais. É aquele velho ditado, né? A máscara do avião cai, põe primeiro em você, para depois você salvar o outro. Se você não tá bem, você não salva o outro, você não consegue. Então, a gente precisa descarregar bastante, a gente escreve muito, a gente faz muito exercício, justamente por conta disso. Porque tem coisas que a gente vê no hospital que é muito cruel, né? Que pra gente, pra nossa ideologia de vida, para os nossos valores, você fala, putz, isso é muito injusto. Cara, como alguém consegue fazer isso com alguém? Meu Deus do céu. Então, se a gente não separa e não usa a risoterapia na gente também, a gente não consegue voltar para tratar. Então, isso precisa de um cuidado muito grande, Dani. A gente dá muita atenção para isso. Eu imagino, parece muito forte em alguns momentos. E eu penso também que o trabalho que vocês fazem dentro do Rumo ao Riso impacta a vida geral, né? Tanto que acho que um dos exemplos que a gente pode dar aqui, eu acho que foi a criação, a gente transfere a conversa para o lado literário, né? Você, quando cria aquele livro Dio, o Cachorro Pula-Pula, eu acho que tem muito a ver a vivência do hospital que se transborda para as páginas de um livro e traz outro rumo pro Rumo ao Riso, né? Pode falar um pouco sobre isso? E até dou o gancho aqui, a Dani, assim como eu, é uma apaixonada por livros, né? E eu gosto de todo tipo de livro, inclusive livro infantil, né? E quando eu li o Dio, o Cachorro Pula-Pula, achei espetacular. É esse carinha aqui, ó. É esse livro aqui. Eu falo um pouquinho sobre esse livro. Vou falar. Esse livro é a história desse carinha aqui, que viveu 14 anos comigo. Quando eu resolvi escrever o livro do Di, eu ia escrever um livro mais para adulto. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber nos hospitais, eu falei, não, cara, o Di tinha uma missão muito maior, né? Porque o Di era um cachorro de suporte também, de suporte emocional, também visitou muita gente, ajudou muita gente. Eu falei, eu vou escrever um livro para toda a família, abordando uma parte que fosse engraçada, lúdica, e que tratasse um pouco de um luto mais leve,
né? Então, o Di, ele conta a história, ele narra a história dele, né? É narrada pelo cachorrinho. Então, ele usa essa parte leve da brincadeira, do lúdico, da risoterapia, porque ela te faz rir, conta um pouquinho das histórias dele como suporte e trata do luto de uma maneira mais leve. Porque quem está no hospital, a gente no dia a dia, a gente tem muito medo de falar da morte, né? Tudo que chega perto da morte, a gente tem uma aflição, uma coisa não quero. E é uma coisa que a gente tem que tratar com mais naturalidade, porque ela tá aí para todo mundo. Todo mundo vai morrer, né? E o falar todo mundo vai morrer dá sempre um baita de um impacto, né? Tipo, nossa, não fala isso agora, não fala. Só que se a gente falar disso mais vezes e com mais tranquilidade, a gente consegue aproveitar a nossa vida muito melhor. Quando a gente sabe que a gente vai morrer, eu não vou perder um momento como eu tenho aqui com vocês, de falar o que eu quero que as pessoas escutem, né? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, quando a gente fala de morrer, a gente aproveita mais as pessoas, mais o amor, mais a nossa vida, porque é aquela frase clássica, né? A gente vive todos os dias, a gente tem a oportunidade de viver. Morrer, a gente morre uma vez só. Aí, por isso que eu quis abordar isso no livro também. Porque quando a pessoa está lá, ela está mais vulnerável a isso, né? O esperante está com muito medo disso. Então, além de você pegar um livro e trazer a ludicidade para a pessoa, de sair daquele ambiente hospitalar, dela entrar no mundo da fantasia, se divertir um pouco, eu tento colocar no livro a morte de uma maneira mais leve, para que tudo aquilo fique mais leve, né? Então, eu acredito e espero conseguir atingir um pouco as pessoas com isso, porque a minha intenção é levar leveza, né? Além de risada, é levar leveza. E o livro a gente distribui gratuitamente nos hospitais que a gente vai, e eu fico muito feliz com isso. E no livro também a gente tem uns QR Codes de algumas das músicas do projeto, para que a pessoa estando no hospital, ela consiga aumentar a vibração dela e consiga melhorar tudo aquilo. E também tem mais uma coisa legal, que o Cachorro Pula-Pula, ele está em audiobook no Spotify. Então você consegue atingir algumas pessoas que não conseguem ler, né? Ou que não sabem ler, ou que não enxergam, ou que tenham alguma divergência neurológica, que só de repente só olha o desenho. Então o audiobook, ele também traz essa ludicidade na forma de escuta. E eu fico muito contente de poder levar isso. Eu não sei se vocês não têm o livro ainda, né? Porque eu vou mandar para o Thiago, mandar para vocês. Eu vou mandar de presente para vocês. Ótimo. Aí depois vocês me contam o que vocês acharam do livro. Muito bem. Agora, seguindo talvez usando o Di como gancho, os animais nesse processo de terapia, né? Eles são importantes também. Né? Pensando aqui nos cuidados, né? Como que riso, música e quatro patas se conectam nesse seu trabalho inteiro? Nossa, só de você falar essas coisas, Thiago, já me vem alegria no coração. Porque música, riso e bichinho não tem como não mudar o dia de alguém. Não tem como. Só se essa pessoa, eu falo, mesmo se essa pessoa for a pessoa mais triste do mundo, não tem como. Porque, vou falar do cachorro, que é com o qual eu trabalho, né? Mas todos os animais, bom, eu amo bicho de todos os jeitos. O cachorro, ele é uma coisa muito doida, né? Eu tenho a Roquita agora, que vai lançar o livro dela. Inclusive, no livro da Roquita, a gente fala muito de síndrome do pânico. E ela é uma cachorrinha que vai começar a ir comigo nos hospitais agora. Ela já tem um treinamento e um atendimento incrível, porque, inclusive, eu sei que ela é boa para atender outras pessoas, porque ela me atendeu. Eu falo que a Roquita me escolheu para cuidar de mim. Então, o cachorro, ele te tira a atenção do celular. Ele faz você levantar e fazer exercício. Ele faz você ter responsabilidade. Ele faz você morrer de rir. Ele faz você querer correr atrás dele porque ele é terrível. Ele faz graça. Ele é uma companhia. Ele não te deixa só. Então, só disso, olha quanto que não muda para alguém que está parado, de repente, numa quimioterapia, só pensando naquele medicamento entrando, quando você desvia esse pensamento, principalmente para um animal, que vai te trazer tudo isso junto, porque com o animal você vai cantar, você vai fazer truque, você vai passar a mão no pelo, que é o tato, ele vai te lamber, ele vai te fazer gracinha, a gente vai cantar junto. Ele mudou o dia dessa pessoa e eu garanto, cientificamente comprovado, que os hormônios dela vão liberar felicidade, vai liberar dopamina, vai vir a oxitocina, que é muito importante, e ele vai aumentar a imunidade dele. Então, eu garanto que vai ajudar bastante. O animal é uma coisa de outro planeta. Eu falo que só sabe o que é ter um animal quem tem, né? E quem fica, eu não vou ter porque faz isso. Só tem. Tenha, depois conta pra gente.
E como é a dinâmica de levar um animal para um hospital? Porque às vezes o hospital é um lugar que não pode ter sujeira, tem muitas regras. Como é essa dinâmica? Ó, o cachorro também tem que ter fazer parte da biossegurança do hospital também, né? Ele tem que ser higienizado antes, ele tem que ter um treinamento, ele tem que trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque se o animalzinho também não tem, às vezes o animalzinho ele é muito legal na sua casa, mas você leva para o hospital, ele pode fazer xixi no lugar errado, cocô, e não pode, porque tem bactérias, né? De alguma forma as pessoas estão mais vulneráveis lá dentro, né? E ele tem que ter um treinamento. Porque pensa, uma pessoa tá ali com acesso de soro, né? O cachorro, todo bichinho gosta de cheiro de sangue, cheiro de machucado, ele não vai poder lamber. Aí, de repente, sei lá, ele é muito sapeca, ele puxa um acesso e sai correndo. Então, em vez de você ajudar, você está atrapalhando. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Fazer treinamento, entender que ele está bem, ir devagar e com calma com o bichinho. Entender que o bichinho vai ter que ficar pouco tempo dentro do hospital, que ele vai ter que sair para fazer as necessidades dele. Ele tem que se hidratar, beber água e ele não pode trabalhar muito tempo, né? Ele tem que ir aos pouquinhos. Tipo, a gente faz 3 dias de hospital. O cachorro vai e por 1 hora só. Depois ele vai embora, né? Então, você tem que ter todo esse cuidado de ensiná-lo e respeitá-lo também. Isso é muito importante. E a maioria dos hospitais aceita quando você segue esses protocolos. E alguns não aceitam e tá tudo bem também. Eu acho que cada um tem um jeito de lidar com isso. Mas eu fico muito feliz quando um hospital aceita, porque eu sei que melhora e é muito legal ver a diferença do antes e do depois de ter uma visita pet dentro do hospital. Ô, Gabi, hoje no Rumo ao Riso vocês têm um animal apenas? Um animal apenas. Quem é? Um animal Escreve esse. É a Roquita. Ela tá por aqui, inclusive, deve estar lá embaixo, com certeza vendo a televisão. Eu vou tentar chamar ela daqui a pouco para ela vir aqui. A gente tem até por uma questão que a gente viaja muito, né? A gente vai para muitos lugares do Brasil, principalmente nessa segunda temporada. E a gente está na justiça, inclusive, eu até gosto de falar isso no ar, num lugar que atinge outras pessoas, porque a gente está tentando conseguir com que a Roquita viaje como suporte emocional em cima na cabine do avião. Porque a gente não tem como fazer muitas viagens com ela embaixo, né? Ela prejudica a saúde dela, maltrata o animal, né? Não tem como. Já pensou, eu perco minha cachorra? Porque acontece em muitos casos, né? Não dá. Então, por isso que a gente só tem um. Justamente porque é muito difícil esse transporte, tem que ter muito cuidado, é caro, não é uma coisa barata de se levar, porque daí você vai ter que ter um hotel que aceita, alguém que vá com você para cuidar quando você está trabalhando, né? Então tem todo essa dinâmica. Mas se eu pudesse, eu teria, juro, uma matilha gigante para levar mais gato e mais papagaio e mais um monte de bicho, que eu acho que ia ser muito legal, muito divertido. Já aconteceu de você levar o animal e alguém ficar com medo e depois acaba se aproximando, algum médico acha ruim, mas depois acabou se aproximando também? Ó, isso já aconteceu, mas não foi no hospital. No hospital normalmente é bastante bagunça, é bem gostoso. Aconteceu no avião, uma vez que eu tava com o Di, inclusive de suporte emocional lá em cima, sem gaiola. E quando o cachorro vai com você de suporte, você tem que sentar na primeira fileira, né? Porque tem mais espaço, porque ele vai no seu pé solto. Aí o banco do meio fica vazio e o banco da janela tinha um senhor. Quando eu entrei, ele resmungou. Falou, nossa, eu não gosto de cachorro. Eu falei, tudo bem, fica tranquilo que ele vai ficar comigo. Ele é muito bonzinho, ele é ensinado e tal. E o Di ficou comigo. Aí o senhor começou a conversar comigo que não gostava por N motivos, de família e não sei o que fazia muita sujeira, cheiro e tal. E ele tinha muito medo de avião, ele estava com medo do Di atrapalhar ele. Aí eu falei pra ele que muito pelo contrário, que eu morro de medo de avião e viajo muito. E o Di tava lá justamente como meu suporte, para me tirar o medo do avião. Aí o Di tentou ir umas 2 vezes nele, ele não permitiu, ele voltou. Quando o avião começou a decolar, o senhor começou a ficar com bastante medo. E nessa hora, o cachorro tem que ficar no chão, né? Você segura ele com a coleira bem pertinho de você, a gente com o cinto fica no chão. E o Di insistiu para ir para perto dele. E o senhor permitiu, e eu deixei. E ele foi a decolagem inteira, aqueles minutos, até você poder soltar o cinto, fazendo carinho no pelo do Di, olhando o Di fazendo graça para ele. Enfim, o voo continuou e o Di ficou com ele o tempo inteiro e eu deixei. Quando terminou o voo, esse senhor virou para mim e falou assim, eu nunca pensei que um bichinho pudesse tirar o meu medo de voar, que é tão grande. Você, em
1 hora e pouco de voo e o seu cachorro conseguiram me convencer a ter um bicho. E eu vou ter um bicho para mim. E ele já numa idade avançada, nunca tinha tido cachorro, nunca tinha permitido se aproximar. E por ter deixado de ficar perto dele, em 1 hora ele mudou todo o conceito da vida dele. Agora, você pensa em alguém que já gosta de cachorro e tá num hospital com uma vulnerabilidade, vem um bichinho. O que não muda, né? Então é muito legal, é muito legal. E óbvio, né? A gente sempre respeita o medo de pet, a gente respeita o medo de palhaço, tanto é que a gente usa o nariz azul para dar uma amenizada, que é o nosso jeito de fazer isso, né? Mas a gente pode tirar também. E o nariz vermelho é maravilhoso, a gente que quis mudar para o azul. Então eu acho que esse respeito tem que ser muito grande, principalmente com o animal, porque tem gente que tem trauma e é real, né? E ter medo dói. A gente não tá lá a gente não vai pro hospital para fazer ninguém sentir medo. A gente vai para melhorar isso. Então a gente tem todo o respeito com isso. Muito bem, a conversa vai seguindo. A gente precisa fazer só um rápido intervalo agora e a gente já volta com os nossos quadros especiais. Então segura aí, é 1 minutinho e temos muito para falar ainda sobre a risoterapia, rumo ao riso e sobre como a alegria transforma a vida das pessoas que estão precisando, né? Num hospital, dentro de um lar, enfim. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, 1 minutinho só. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Muito obrigado por ouvir esse recado. Vamos direto para o nosso quadro especial Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, eu me afasto, deixo a nossa jornalista convidada assumir os controles aqui com perguntas que não foram roteirizadas. Então, o que vier ali, veio. Dani, o tempo é seu. Gabi, eu espero que ela seja bem tranquila com você, porque a conversa está sendo tão ótima, né? Vamos ver o que vem por aí. Você tinha comentado um pouco sobre a seriedade de fazer as pessoas rirem e o cuidado que você tem. E eu até queria perguntar se existe um risco, se na risoterapia não for aplicada com sensibilidade, ela acabar cruzando uma linha da positividade tóxica, acabar tentando deixar as pessoas felizes e acabar sendo algo tóxico para as pessoas e acabando invalidando a dor genuína do paciente. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. A risoterapia, ela é bem diferente da... a gente nem chega perto da positividade tóxica, porque a positividade tóxica é você invalidar o sentimento de alguém, né? Alguém tá passando muito mal, tá ali, vamos falar de hospital, né? Uma pessoa tá com muita dor, tudo você fala, não, imagina, que dor o quê? Pense em outra coisa que essa dor vai embora, tal. Isso para mim é uma positividade tóxica. Então a risoterapia, por ela ser séria, apesar de ser risonha, a gente toma muito cuidado com isso. E principalmente respeitar o paciente, tendo com ele primeiro, antes da risoterapia, uma escuta ativa, né? Escutar o paciente, entender os problemas dele, fazer com que ele desabafe, validar todo o sentimento dele, porque, Dani, não é porque a gente trabalha com risoterapia que às vezes tem gente que pergunta assim para mim, mas então ficar triste com raiva não pode, tem sempre que rir. Não, muito pelo contrário, a gente tem que respeitar todos os nossos sentimentos e deixar que eles venham, para que sim o cérebro descarregue. E o quanto tempo esse sofrimento, essa raiva, essa tristeza vai durar, aí sim depende de você aplicar uma risoterapia e mudar aquela história. Então, por isso que a gente respeita muito o paciente na hora
de ouvir as dores dele, de ouvir os sentimentos, pelo que ele está passando, para aí sim a gente aplicar uma risoterapia até em forma de exercício, para que ele mude aquele estado dele, para que ele coloque o estado dele num melhor. Então, a positividade tóxica aí, ela até não cabe. Eu acho que ela caberia mais numa escutativa errada, sabe? De você desvalidar aquele sentimento, aquela dor, aquilo, e colocar como tudo... Sabe quando alguém tem uma crise de ansiedade, que você fala, respira que passa, isso não é nada? Isso, para mim, é uma super positividade tóxica, porque você está desvalidando aquele sentimento. Então, a risoterapia tem um cuidado muito grande para a gente não chegar nisso, a gente escutar muito, aí sim aplicar exercício para que a pessoa mude aquela sensação dela. Bote aquilo para fora, né? Dar um gritão também é importante, soltar uma gargalhadona para descarregar o cérebro é muito importante. Então, todos os sentimentos são válidos. É importante dizer que não tem problema a gente sentir outras coisas, muito pelo contrário, somos seres humanos e vamos sentir, né? Estamos todos... no dia a dia a gente tem uma montanha-russa de emoções, e é importante. E trabalhando, você sente que tem sentimentos que são mais comuns nos pacientes do que outros? Ah, com certeza, com certeza. Você tem pacientes mais abertos, tudo... A gente fala, né, que essa leveza que a gente quer aplicar nas pessoas, que o mundo está precisando hoje, ele é muito cultural, ele é muito sobre sua educação. O riso é sobre tudo isso, né? Às vezes uma coisa que é muito engraçada para mim não é para o outro. Às vezes, né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a risoterapia e o riso não é eu rir de você, é eu rir com você, né? Porque ele tem o riso tóxico, que é o riso que humilha, é o riso que te tira sarro de você, como tudo tem. Então, a risoterapia, ela trabalha por outro lado. Então, é isso que a gente busca, né? Para tomar cuidado com tudo isso e fazer com que o riso, ele pegue o rumo certo da história. Antes você até tinha falado sobre a questão do luto, da importância de se falar da morte. E a gente queria saber como vocês lidam quando exige silêncio e luto. A risoterapia sabe a hora de recuar e apenas segurar a mão? Você comentou um pouco sobre isso. Com certeza, com certeza. Dentro da risoterapia tem a presença ativa, né, como eu disse, e a escutativa, que é uma das coisas mais importantes na hora do luto, né? Eu falo que para a gente acolher alguém com luto, pela minha experiência, você tem que deixar a pessoa soltar o luto como ela acha melhor, né? Que cada um tem uma forma de encarar o luto. Tem gente que precisa gritar, tem gente que precisa espernear, tem gente que precisa ficar quieta, tem gente que não quer nunca mais falar com ninguém, né? Nunca mais num tempo. Então, o rumo ao riso, quando ele se depara com isso, a gente é muito respeitoso em lidar, em saber como fazer. Eu acho que o silêncio é a primeira coisa a se fazer, a respeitar aquele momento, porque a gente pega um luto de imediato, né? A gente pega a notícia da morte, né? Estando dentro do hospital. A gente não pega o pós-luto. O pós-luto eu acabo pegando nas minhas sessões de risoterapia, né? Em sessões mais particulares e tal. Mas no hospital a gente pega o momento imediato. Então eu te falo que nisso a risoterapia ela fica em silêncio. Depois eu vou ensinar exercícios para que ele devagarzinho vá saindo do luto um pouco mais leve, né? Porque o luto para cada um tem um tempo diferente. Mas o silêncio é a primeira coisa. E por fim, eu queria até perguntar sobre quem cuida de quem cuida. E eu tinha perguntado isso até antes. Existe um risco de burnout? E como vocês dizem que vocês até trabalham com as pessoas que estão lá no hospital. Como você encara o projeto que vocês têm para até enfrentar o burnout dos próprios médicos, enfermeiras que estão ali trabalhando? A gente fala que o rumo ao riso, quando ele chega no hospital para o profissional de saúde, ele é aquela pausa que eles precisam ter, né? E que nem sempre consegue. Às vezes o médico, o enfermeiro tá falando com você, fazendo algum exercício com você, no computador, escrevendo num prontuário, porque se ele para, o paciente lá dentro que sofre. Aí você pensa a pressão que ele não sofre. Então, quando a gente consegue juntar todo mundo, a gente faz uns exercícios em grupo de alívio. Eu uso muito o Tai Chi Chuan também junto nisso, né? Que é uma prática que eu pratico há um tempo já. E eu brinco que eu criei o Tai Ri. E você faz o Tai Chi Chuan rindo. Porque o Tai Chi Chuan, alguns exercícios muito leves, ele mexe com a sua circulação, ele ajuda a ativar os seus órgãos, a mexer na sua energia, a tirar do centrado e expandir um pouco. Então, um ato de você se espreguiçar. Tá todo mundo tenso porque o paciente tá não sei o quê, tal, deu aquela pausa. O ato de você se espreguiçar, rodar um pescoço e soltar
uma risadinha, você libera essa tensão para fora. Então, você acaba evitando esse burnout de imediato. Mas para evitar o burnout, você tem que ter muitas outras técnicas, muitas coisas. Aí eu digo que para você não chegar num burnout, você tem que ter seu tempo de descanso. E as empresas têm que ter os protocolos de NR1, de risoterapia, de diversas coisas, para que evite isso. Mas de imediato, a gente consegue trabalhar sim numa pausa. Que seja de 5 minutos. Ela funciona. Essas eram as minhas perguntas. Muito bem, obrigado pela participação, viu, Dani? Suas perguntas foram ótimas. Vamos entrar num quadro chamado Fora da Zona? Fora da Zona. Bora. Nesse quadro, Gabi, a gente tenta, assim, entender quem é a Gabi fora desse universo do Rumo ao Riso. Então, eu tenho aqui umas 2, 3 perguntas só para entender um pouquinho quem é você como pessoa, né? Por exemplo, o que te faz rir de fato no dia a dia? Você é aquela pessoa do riso frouxo ou você o seu humor é mais refinado, assim, mais direcionado para algum tipo de coisa? Cara, eu vou te falar, Thiago, que o meu riso é totalmente frouxo. Eu falo que eu acho que eu aprendi tanto a dar risada que eu me emociono de dar risada. Eu choro de rir, eu fico emocionada de rir. Porque hoje em dia as pessoas estão tão duras, né? Que eu falo que rir é tão importante. E eu sou a pessoa que eu dou risada de tudo. Tudo. Uma borboleta passa que eu dou risada pra todo mundo na rua, que isso às vezes é até perigoso hoje em dia. Mas eu sou uma pessoa de riso frouxo. Graças a Deus. Eu aprendi a sorrir e procuro ficar assim. Eu sou aquela pessoa que eu acordo de madrugada dando gargalhada, aí você não sabe por quê, que é alguma coisa que eu sonhei que eu não sei o que era, e eu acordo dando risada. Essa é a Gabi, sou palhaçona, amo brincar, às vezes brinco na hora errada, às vezes a gente tá numa reunião séria, só eu fiz a piada e só eu dou risada, sabe que você paga aquele mico? Então eu sou bem essa pessoa do riso frouxo de paga mico, essa sou eu plena, assim. Ô, Gabi, eu sou casado com uma mulher que ela é professora e ela trabalha tanto, assim, né? Uma professora de geografia, assim, que trabalha muito. Uau. E para ela desenvolveu uma válvula de escape para ela poder relaxar, que é assim, no tempo que ela pode, ela assiste coisas que não tem muito conteúdo, sabe? Por exemplo, um Big Brother, uma novela de baixa qualidade. Não porque ela gosta daquilo, mas é porque ela fala assim, isso eu não preciso pensar. Eu posso só colocar lá e vou deixar meu cérebro flutuando ali naquele coisa. Você tem alguma coisa assim, do tipo, quando você quer uma válvula de escape, você vai para esse lado aí, vai para algum lugar ou assiste alguma coisa? Tenho muito. Eu tenho vários, inclusive. Eu gosto de assistir coisas também que não pensem muito, mas bem de comédia, assim. Adoro ver vídeos de comédia, gosto muito. Eu gosto muito de ler, né? Então eu acabo estudando e lendo junto, eu sou meio bitoladinha nas coisas, mas tem uma coisa que eu amo, que é nadar. Eu amo mar, amo piscina. Então é um descarrego meu. Eu moro na Bahia, no sul da Bahia. Então eu tenho a oportunidade de falar, putz, eu tenho meia hora, cara, eu vou mergulhar. E eu gosto de criar umas técnicas malucas, by Gabi, que eu gosto de soltar gargalhada embaixo da água para ver o que acontece. E isso para mim, juro, é muito infantil, porque eu sou infantil. É muito engraçado, então é uma válvula de escape. Até porque da gargalhada a gente descarrega o cérebro mesmo. Até fala para sua esposa, sai da aula, tá muito tenso, vai no banheiro, solta uma gargalhada, respira fundo que ajuda. Então uma das minhas principais válvulas de escape é nadar. Eu amo água, amo. Muito bem. A gente tem um outro quadro aqui chamado Audiência Quer Saber. A audiência quer saber. Que assim, a gente, quando começou a planejar a pauta, a gente foi atrás de pessoas e perguntando assim, se você estivesse na frente da Gabi, o que você perguntaria para ela sobre esse trabalho que ela faz, né? Meu nome é Sofia Santos da Silva, moro em São Bernardo do Campo e você planeja lançar novos livros infantis abordando outras emoções difíceis? E aí, temos um plano desse no horizonte? Temos sim. Inclusive no final do livro do Di, fala assim, bem pequenininho, né? E continua com Roquita. A Roquita, como eu disse antes, vai ser o livro sobre ela. Eu não tenho o nome do livro ainda, por incrível que pareça, porque normalmente eu penso o nome do livro antes. Mas a Roquita vai abordar sobre medo, sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, mas de uma forma mais infantil, mais família, para que ele seja mais leve, para que não desvalorize o sentimento, né? Porque hoje é o que todo mundo sente. Então eu acho muito importante a gente abordar isso.
principalmente para quem vai receber no hospital, para adolescente, para gente, né? Já adulto, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu já mais velha, é muito importante a gente saber disso, porque eu tive uma síndrome do pânico muito grande. Ainda tenho, né? Que a gente fala que não tem cura, mas eu falo que a risoterapia é o meu caminho para não deixar que volte esses medos. E o livro da Roquita, eu vou colocar tudo isso, eu vou abordar tudo isso de uma forma leve, divertida e com um dos melhores remédios do mundo, que é o cachorro. É porque eu falo que o melhor é o riso, né? E o mais barato também. Muito bem, a gente vai estar lá então para fazer a cobertura do lançamento desse livro, com certeza. Eba, que vai ser provavelmente agosto, setembro, já vamos estar lançando ele. A gente tem que estar lá, com certeza. Eu gostaria de trazer de volta aqui para nossa conversa o Ed. Selo Ed Verdade. Por quê? Durante a conversa a gente falou sobre vários assuntos, sobre vários temas, e o Ed ficou fazendo a checagem em tempo real das coisas que nós falamos aqui, e agora ele atesta se essa conversa foi de verdade ou não, se a gente teve fundamento, né? Então, Ed, tivemos o selo Ed Verdade hoje? Bom, Gabi, primeiro de tudo, que conversa especial, sabe? Eu acho que trata muito de uma quebra de conceito mesmo, né? Porque geralmente quando a gente pensa em hospital, a primeira coisa que vem à mente é remédio, é exame, é tratamento. E te ouvindo, a gente entende que esse processo passa muito também pelo acolhimento, né? O acolhimento, ele faz parte do processo de cura. Você falou muito sobre os efeitos do riso, da música, da literatura e até de receber animais em ambientes hospitalares. E os dados foram checados, eles estão alinhados com as normas mais atuais de práticas que já são utilizadas quando a gente fala em humanização da saúde. Exato. Particularmente para mim, o mais bonito no seu trabalho é que muitas vezes o que muda o dia de uma pessoa não vem de uma grande solução, né? Vem de ser ouvido, vem de ser visto em um momento que é difícil. Então, sem mistério, o seu é de verdade está garantido para você, para o livro e para todo o trabalho que você faz. Bom, eu também costumo utilizar esse momento para trazer uma reflexão e o que eu não pude deixar de pensar durante tudo que era dito é o quanto hoje a tecnologia ela permeia o todo, né, da nossa convivência. Hoje as crianças são grandes adeptas da tecnologia. Muito. E a gente sabe que automaticamente isso também acaba trazendo um certo distanciamento, uma impessoalização, né? Então, na sua visão, a sociedade ela está desaprendendo a se conectar de verdade? Eu até brincando aqui com o nome do podcast, que é Conexões. Então, você acha que a sociedade está aprendendo a se, né, tá desaprendendo a se conectar de verdade com as pessoas, ou ainda é um processo que dá para resgatar o lado mais humano das pessoas? Vamos lá, Ed. Primeiro, muito obrigada pelas palavras. Fico muito feliz, porque é muito de verdade mesmo. Agora, sobre as conexões, eu acho que o mundo está muito bitolado na tecnologia mesmo, né? Ela tem seu lado maravilhoso, né? Que ao mesmo tempo que ela aproxima a gente, ela afasta a gente, né? Ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Mas eu acredito de verdade que eu acho que por conta desse... Eu brinco desse boom emocional que está todo mundo tendo, de ansiedade, burnout, entre pânico, entre tantas coisas, que as pessoas estão começando a perceber o quanto é importante também deixar um pouco o celular de lado. Eu, pelo menos com as minhas amigas, com pessoas que a gente fica perto, a gente fala, ó, hoje, tchau celular, não vai ficar, põe dentro da bolsa e vamos se conectar a gente. O ser humano é muito inteligente, né? A gente tem um sentimento muito legal. Então, eu acho que se a gente conseguir equilibrar isso, né? A tecnologia com a proximidade, com o toque, com o tato, a gente vai ser muito mais feliz. E eu espero de verdade que o ser humano comece a ver. Eu acho que deu um boom muito grande, tipo, eu só quero máquina, e tem gente que tem gente que é bitolada em tudo. Eu acho que muitas pessoas têm uma geraçãozinha ainda bem tecnológica, mas muito contato, muito, muito boa para isso. Eu acho que a gente pode mudar um pouco isso, sim. Muito bem, obrigado, Ed, pela participação. É sempre muito bom tê-lo. E os seus comentários, as suas perguntas extras, elas sempre enriquecem muito mais. E, gente, a gente precisa caminhar para o encerramento e vou trazer, então, o nosso último bloco. Entrevista Reversa.
Esse último bloco, Gabi, é uma brincadeira que a gente costuma fazer para poder encerrar mais alegre o programa, né? Que é assim, a gente faz a entrevista reversa. Então, durante esses 60 minutos, você nos respondeu as perguntas, assim, de bate-pronto, muito bem. E agora eu fico pensando, será que 2 jornalistas teriam capacidade de responder alguma pergunta feita pela Gabi? Então, queremos Boa. assim, que você fizesse a pergunta. E eu sempre faço a mesma piada, a mesma brincadeira toda vez, que é o jornalista convidado, ele veio para isso. Então, você pergunta, eu vou deixar a Dani responder. Se sobrar tempo, aí eu respondo também. Tá? Mas tem alguma Tá. pergunta que você poderia fazer para nós? Tenho sim. Vamos lá. Vocês, por acaso, têm noção de quantas vezes vocês dão risada por dia? Vocês já chegaram a prestar atenção nisso? Como é que é o humor de vocês? Eu acho que eu não tanto, porque muitas vezes eu passo a maior parte do meu dia sozinha. Eu acho que quando eu tô com outras pessoas que eu acabo rindo mais. Então, eu acho que eu rio mais de sábado e domingo, que é quando eu saio e eu vejo meus amigos, vou pra igreja, eu acabo rindo bem mais do que geralmente eu rio no meu dia a dia. Que Eu isso, posso. Dani. Fala Que você, isso. Thiago, Já depois vou eu vou dar um responder também, conselho. porque eu gosto de rir o tempo todo. Eu tô o tempo todo fazendo piada, trocadilho. Tanto que em Maravilhoso. casa, às vezes, o pessoal já sabe o que eu vou dizer. Tipo, minha mulher e meus filhos já sabem o que eu vou dizer antes de eu dizer. Então, eles falam alguma coisa que eu vou soltar aquele trocadilho de sempre. Ele já fala antes para eu não falar. E eles olham para mim e eles riem da minha cara porque eu demorei para falar, né? Eu gosto Maravilhoso. de todo, é Muito isso. bom. Muito importante. E Dani, como você fica muito tempo sozinha, eu acabo trabalhando muito aqui de casa também, quando eu não estou na ativa, também fico muito. Uma das coisas legais para a gente não esquecer é, de vez em quando, um intervalo e outro, ver coisas engraçadas, porque isso realmente muda o nosso dia. E toda vez que você passar no espelho e olhar, você tá sozinho, então ninguém tá vendo. A gente pode ser idiota. Então você pode passar e fazer um hihihi, mostra a língua para você, dá uma risadinha e passa. Você vai ver que como toda vez que você olhar, você vai querer fazer isso. E o seu dia vai ficando mais leve, mais alegre. Você vai, eu tô feliz hoje desse jeito, porque você tá brincando com você. Então faça isso para você não rir só de sábado e domingo, tem que rir de segunda a segunda. Vou tentar, Olha aí, Dani. Vai entrar na risoterapia agora. Por favor. Pessoal, é com essa alegria, assim, com essa emoção, né, com essas histórias legais que a gente vai encaminhar o encerramento desse programa de hoje. De antemão, eu já agradeço muito, Gabi, pela sua participação, pela alegria que você transmite. A gente, do seu lado, ri com a nossa alma, né? Não é só com os lábios, a gente ri com a alma, de fato. Então, eu queria só aproveitar agora, talvez, os últimos minutinhos aqui, para você se despedir, passar um recado final. Indica para o nosso ouvinte aqui, para quem está nos assistindo, onde eles encontram o seu trabalho, como eles podem acompanhar. O tempo é seu, para suas considerações finais. Vamos lá. Bom, eu gosto sempre de falar uma coisa que é, para mim, a felicidade é uma escolha, né? A gente sempre trabalha muito na nossa vida. Eu preciso alcançar a felicidade, né? Sempre foi nos dito que a felicidade são pequenos momentos, e para mim elas são, mas a gente pode escolher, né? Como que você vai encarar um problema, como que você vai levar ele para frente, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem um monte de questões do dia a dia que nos deixa triste, para baixo, com raiva, enfim. E a gente pode escolher quanto tempo a gente faça isso. Então, escolham ser feliz, escolham rir mais. O nosso cérebro não sabe se o riso é genuíno ou ele é forçado. Ri, não quer rir, ri. Você vai ver como vai mudar. Esse é um recado que eu deixo, escolham ser felizes. E vocês nos acham no Instagram, @rumo ao riso. Lá tem todo o nosso trabalho, tem nosso livro, tem as músicas, tá tudo ali para quem quiser acompanhar de perto. E quem quiser saber mais sobre sessão de risoterapia, é só chamar no Rumo ao Riso Inbox, que minha equipe vai estar muito feliz de atender e a gente, de repente, pode bater um papo online e deixar a sua vida mais leve. Muito bem, essa foi a Gabi, e foi um grande prazer poder contar com a presença dela hoje. E despeço-me também da minha querida companheira de trabalho, a Daniela. Dani, o tempo é seu, você tem 1 minuto inteiro para você poder falar o que você quiser para encerrar aqui e rir bastante. Pode falar. Foi um prazer participar da entrevista, fiquei muito feliz de ter vindo. Foi um prazer poder te ouvir, Gabi, conhecer mais do seu trabalho, poder te ouvir mais. E eu peço para os nossos ouvintes acompanhar nossas redes sociais, ali nosso portal e ouvir mais nossos podcasts. Muito bem, Gente, obrigado. muito obrigada por vocês, viu, pelo espaço. Vocês são incríveis, eu amei. Obrigada. Não, nós que agradecemos. Com isso a gente se despede, inclusive do nosso ouvinte, o nosso telespectador. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo pelas plataformas, não se esqueça, todas as semanas a gente traz até aqui
histórias diferentes, pessoas diferentes, marcas diferentes, o que as pessoas estão fazendo hoje no Brasil e no mundo, que traz uma conexão com você, onde quer que você esteja. Hoje a gente aprendeu que rir é o importante remédio para a alma, né? Importante remédio para a vida. Que há horas de rir, há horas de chorar, mas você pode trazer a alegria dentro de você o tempo todo e fazer outras pessoas rirem também. E a gente espera que essa mensagem se espalhe. Então, assim, siga nas nossas redes sociais, avalie esse vídeo, dá 5 estrelas, aquele processo todo que hoje o mundo digital nos obriga a fazer. E não se esqueça que, em cima desse conteúdo de hoje, uma matéria especial no portal ABC do ABC será publicada, junto com o episódio. É uma matéria produzida pelo Ed, que já está escrevendo, ele já estava aqui o tempo todo digitando aqui a matéria que vai sair. E vocês vão ter dados extras, ele vai sempre colocar coisas novas dentro da matéria que enriquece o conteúdo que nós discutimos aqui, então não perca. E se ainda sobrou alguma dúvida sua, você quer fazer mais um comentário, quer falar com a Gabi e não encontrou como, manda o contato pra gente. Vai lá no e-mail, contato@bcdoabc.com.br, e você vai entrar em contato conosco, a gente encaminha as perguntas, te traz as respostas de novo, não tem nenhum problema. E assim, sobrou algum assunto? Vocês querem ver uma outra pessoa aqui? Tem uma sugestão de pauta para nós? Nos envia pelo mesmo canal. E assim a gente se despede, a gente espera encontrá-los na próxima semana e com novas histórias, e já torcendo para que em algum momento no futuro próximo a agenda da Gabi se case com a nossa e a gente possa trazer ela mais uma vez aqui no programa. Pessoal, muito obrigado, até mais, e a gente encerra por aqui. Até semana que vem. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Daniela Ferreira. Entrevistado: Gabi Roncati. Edição: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse abcdoabc.com.br.